Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno e repercutir, porque hoje é dia de Vasco, falar desse confronto aí diante do Resende Família Vascaína. Eu não sei você, mas que situação, hein? Ontem eu me peguei secando o Botafogo, é isso mesmo, né? Porque o Botafogo ali empatando é interessante pro Vasco aí ganhando hoje, vai se aproximar ali do G4. Mas eu queria trazer aqui Mauro Galvão e Edmundo para ajudar a gente nesse debate de vascaíno que eu gosto de trazer aqui, falando sobre diversas situações, reforços, a maneira de jogar. Maurício Barbieri, o Edmundo ainda deu uma pincelada ali no Lelê, se vale a pena investir aí no destaque do Campeonato Carioca, você vai gostar desses debates. E a gente tem que falar também aí do Gregory, né, volante que passou aqui pelo Bahia, enfrentamos ele aí diante do Inter de Miami. O André Hernan, jornalista, né, que era da Sport TV, trouxe essa informação. Você gosta do Gregory? A gente vai fazer esse debate aqui. Antes, família vascaína, eu quero trazer aqui o Mauro Galvão. Já viu o Mauro Galvão nervoso? Claro que o Mauro Galvão nervoso é você calmo, mas se liga nessas pinceladas aí que ele deu em relação ao elenco do Vasco. Siga só. Aqui, para não perder a situação desse rapaz que está saindo, né, o do Matheus Barbosa. Com outros jogadores também, eu acho que o Vasco tem que definir. Né? Chega de ficar fazendo teste. O Vasco não é laboratório, não é lugar para ficar fazendo teste. Tem que jogar, ver quem joga e quem não joga. Quem não joga, muito obrigado, né? Segue a tua vida, né? Vai para outra equipe. Mas o Vasco não pode ficar passando 2, 3 meses para testar jogadores. Nós estamos retestando, fazendo teste novamente em jogadores que a gente já viu. E você vai querer ver de novo. Aconteceu, foi muito rápido. Não tem. Tem que contratar jogador para chegar, e já foi falado isso aqui, né, Peruca? Chegar e levar a camisa para casa. Não tem esse negócio de encher linguiça. Vim para somar. Não, somar não. Aí vai para o colégio fazer aula de matemática, outra coisa. Não, jogar futebol. Assumir a posição, chegar e essa posição aqui é minha. Sou eu o titular. É isso que o Vasco precisa. 5 jogadores desse nível. Se quiser fazer boa campanha. Senão, nós vamos sofrer de novo. Tá aí, família, esses comentários aí do Mauro Galvão, ainda vou trazer mais um aqui, ele falando do Maurício Barbieri, na maneira de jogar, que o Maurício Barbieri, na opinião dele, tá errada na opinião do Mauro Galvão, mas eu acho que todo mundo concorda aí com esses 2 pontos de vista aí, né? O Vasco precisa realmente trazer jogadores que possam chegar e ser titulares, ficou evidente isso aí diante do Volta Redonda. O Vasco perdeu de uma maneira muito fácil, vamos dizer assim, e também esse comentário aí final, né? Chega de testes no Vasco, e aí quando eu coloco aqui, ó, pra você observar aí a provável escalação do Vasco, eu espero não ver esse time aí diante do Resende. Você vê ali, por exemplo, o Zé Gabriel, não cabe mais teste. Não cabe mais teste. Ele mostrou que não pode vestir a camisa do Vasco na Série B. Vai vestir esse ano, onde a gente vai estar numa Série A, um nível competitivo muito mais alto. Então eu concordo plenamente aí com o Mauro Galvão. Tem que chegar jogadores mais qualificados e chega de teste no Vasco. Esses jogadores têm que ser emprestados para outros lugares, porque realmente aí esse ano vai ser competitivo. O Brasileirão promete. Chega de teste. O Maurício Barbieri tá perdendo tempo, sim, na minha opinião, insistindo aí nesse meio campo, por exemplo, né, de muita lentidão aí, que é o Teixeira, que é o Zé Gabriel. Isso realmente atrapalha, mostrou isso diante do Volta Redonda, o problema que a gente teve ali de transição, jogando nos contra-ataques, o Volta Redonda bateu a gente facilmente, família vascaína. E aí, seguindo o nosso vídeo aqui, eu quero trazer tanto o Mauro Galvão quanto o Edmundo, que questionaram ali um pouco a maneira do Maurício Barbieri montar o time do Vasco, a maneira do Vasco jogar. Quero trazer essas 2 opiniões aqui, porque são ídolos do Vasco, né? Mauro Galvão conquistou o nosso maior título aí, que foi a Libertadores, e o Edmundo entende também, que eu vou trazer aqui também ele pincelando aí sobre o Lelê, se vale a pena apostar. Se liga só. Então, futebol é momento, né? E o momento do Lelê é positivo. E aí eu acho que valeria a pena você trazer por empréstimo, né, para fazer um período de teste e ver se ele agrada. É um atleta em ascensão pelos números dito aí pelo Fábio. Agora, em relação ao Maurício Barbieri, você deu uma responsabilidade a um técnico ainda jovem. Né? Deu a responsabilidade a ele de montar uma grande equipe. Talvez se ele tivesse chego com a equipe já pronta, ele tivesse a possibilidade de fazer um trabalho melhor.
Eu acho que ele é o técnico e ele deve seguir como técnico. Eu acho que essas pressões elas vão existir, mas não devem influenciar em algumas decisões, porque você precisa observar o dia a dia, saber se aquele trabalho ali vai te levar ao objetivo final. E o objetivo final é a montagem de um time que não tenha problemas no Campeonato Brasileiro. Ninguém vai ficar chateado se perder o Carioca, ninguém vai ficar chateado se for eliminado precocemente da Copa do Brasil. Hoje, o que o torcedor do Vasco não quer é passar sufoco no Campeonato Brasileiro, como foi aí nos últimos anos. Então, é isso que você tem que observar no dia a dia. E para isso tem o Abel. O Abel Braga é o diretor técnico, que é o cara que está lá na beira do campo, observando. Os técnicos jovens têm uma metodologia de trabalho a olho nu muito boa. E talvez por isso esses dois pontas que quando perdem a bola eles viram dois volantes, só que pelo lado, né, porque eles vêm aqui dar o suporte aos laterais. Talvez isso não funcione muito no Vasco, porque o Clube de Regatas Vasco da Gama está acostumado com um time de mobilidade, de toques, de habilidade. Então, talvez o Maurício Barbieri precise mudar o rumo no meio do caminho, mas não morro de amores por ele, mas uma vez que ele foi escolhido, eu vou dar todo o meu apoio para que ele desenvolva bem o trabalho dele. E acho que está muito precoce essas cobranças, apesar delas serem bem pontuais. Mas o fundamental é o Vasco definir uma forma de jogar. Eu acho que isso é importante também, Zé. O Vasco tem que ter uma forma de jogar. Eu, muitas vezes, vamos pegar assim como se fosse um treinador, eu tenho a vontade de um time que jogue para frente, um time que jogue ofensivamente. Mas se eu não tenho jogadores para jogar dessa forma, eu tenho que jogar de uma forma mais fechada, né? Eu acho que isso é importante. O treinador é muito importante que ele entenda o material humano que ele tem. O Vasco tem uma equipe, tecnicamente, que não é muito forte. Então não adianta você tentar querer propor o jogo a todo momento. Não tem condições de fazer isso. O Vasco não tem essa condição. Outra coisa, colocar 4 jogadores lá na frente também não vai resolver. Então tem que haver um equilíbrio, tem que haver uma colocação dentro de campo, a defesa firme, né, jogadores bem posicionados e aqueles jogadores lá na frente que possam fazer as jogadas de gol. Eu acho que é isso. Agora, se você começar a fazer com que a equipe fique muito ofensiva, você vai começar a ter problema lá atrás. Então, eu acho que tem que ter um cuidado. Uma coisa é você ter uma ideia, gostar de uma forma de jogar. Outra coisa é o que você tem de material humano. O material humano hoje do Vasco é bem médio. Então, você tem que jogar de acordo com a situação. O Vasco é uma equipe hoje que, infelizmente, não está à altura do que o Vasco representa, infelizmente. Tá aí, família. Em relação ao Lelê, eu já falei aqui no vídeo de ontem, né, que eu acho interessante esse tipo de aposta, né? Não é um investimento tão alto assim, o jogador vem se destacando, quem sabe possa chegar no Vasco, não sentir a pressão e ajudar o Vasco aí sendo reserva do Pedro Raul. Também acho uma aposta interessante. Pegando aí o ponto de vista tanto do Mauro Galvão quanto do Edmundo, eu acho que passa muito pela questão de contratações, né, de reforços. O que o Paulo Brax disse aí, o motivo de escolher o Maurício Barbieri, que era um time que ia marcar pressão, que ia jogar com a bola, né, que ia propor o jogo, que é um time que ia buscar o ataque o tempo todo, fazer gols, e para isso precisa de peças. Então eu concordo plenamente ali com o Mauro Galvão, de ele dizer que o Vasco nesse momento não pode jogar assim porque não tem as peças. Se você parar para pensar aí que o Zé Gabriel é um cara que não agrega nesse sentido, o Alex Teixeira, o Nenê, infelizmente são jogadores que não podem também jogar dessa maneira de marcar pressão, porque a gente viu contra o Volta Redonda a maneira que o Vasco ficou exposto. Então o Vasco precisa sim de reforço. Se você pegar também os jogadores de beirada de campo, como o Peck, que é o melhor jogador até o momento nessas 2 últimas partidas, e o Figueiredo, mas se você lembrar desses 2 jogadores na Série B, o que você vai destacar deles? É o comprometimento tático, né, de ajudar muito ali com o Zé Ricardo, onde foi o melhor momento, de ajudar o Edmar, de ajudar o Gabriel Dias, nunca foi um destaque na frente, de construção, né, de criar jogadas, de dribles, né, e aí eu discordo um pouco no Edmundo. Não é a questão do Maurício Barbieri em si, eu acho que são as opções dos jogadores. Se você tiver jogadores de beirada de campo que possam ajudar nesse sentido, por exemplo, a gente espera ver o Orediano, que é um jogador mais técnico, né, que drible pro meio, bate pro gol, tentar achar assistências aí pro Pedro Raul. Então esse posicionamento, essa questão posicional que o Edmundo não gosta, eu acho que pode ser
resolvido com peças. Então, eu acho que a gente tem que ter paciência com o Maurício Barbieri. Eu fico irritado com essas insistências, principalmente aí no Zé Gabriel, mas tem que chegar reforços pro Vasco, e isso tem que acontecer mais rápido possível para tentar entrosar e aí a gente ser competitivo no Campeonato Brasileiro. Família Vascaína, aí eu quero saber a sua opinião, se você concorda tanto com o Mauro Galvão ou concorda também aí com Edmundo. E nesse sentido aí de buscar opções, né, o Vasco reforçar o seu elenco, surge aí a possibilidade do Gregory. Só foi uma informação aí do André Hernan, eu vou passar aqui. Se liga só. Galera, é o seguinte, o Vasco da Gama, que aliás o Vasco está on no mercado, fez uma proposta, né, fez uma oferta para o Inter Miami, né, dos Estados Unidos, Inter Miami, pelo volante Gregory. Gregory que está jogando lá, ex-Bahia, está jogando lá no Inter Miami já há 5 temporadas e tem sido um jogador importante, tem sido o capitão da equipe. O Vasco tem interesse no jogador, o Vasco fez ali uma sondagem e agora já uma oferta, né, já sinaliza com uma oferta para ter o volante em 2023 nessa temporada. E o Gregory, que já está há 5 temporadas no futebol dos Estados Unidos, claro, né, avalia e tem interesse em voltar ao futebol brasileiro. Vai dar negócio? Vamos aguardar, mas o Vasco está de olho no Gregory. Tá aí, né? Para falar sobre isso, eu vou até pegar uma entrevista que eu vi do Gabriel Menino, agora, recentemente, após conquistar o título aí da Supercopa, e ele falou ali que o Abel Ferreira chegou neles no grupo e falou assim, ó, o Palmeiras agora vai jogar com 2-8. 2-8, né? O Gabriel Menino e também o Zé Rafael, 2 jogadores que não têm características ali de marcação. Se o Barbieri quiser jogar dessa forma, né? Foi aí, a gente viu, né? Falar do Charles Arantes, do Bruno Henrique. Então vai ser isso, 2-8. Se fosse aí o Charles Arantes, por exemplo, a dupla de volante do Jair. Agora, o Gregory é claramente um volante 5. É um primeiro volante, a sua principal característica é a marcação. Se você me perguntar se eu traria o Gregory, com certeza eu traria, porque é uma opção no elenco. Se não funcionar essa questão de ter 2 volantes ali de qualidade, é interessante você ter um jogador como o Gregory para fazer essa função aí de 5. Inclusive eu tava vendo aí no Twitter, né? Parece ser vascaíno, hein, família Vascaína? Comentou ali uma mensagem do Zeca, né? Quando o Zeca veio jogar no Vasco, ele botou ali, ó, Vasco. Então, além de tudo, parece ser vascaíno e eu acho sim uma boa opção. Além de não achar ele tão ruim com a bola não, no pé não. Claro que tem algumas coisas a evoluir, que é a questão também de tomar muitos cartões e tudo mais, ele chega bastante, mas eu acho interessante sim ter um jogador aí como o Gregory no elenco. Até porque se você imaginar que o Vasco tem 2 laterais que saem muito pro jogo, talvez seja mais interessante você ter um volante aí como o Gregory e aí o Jair de segundo volante pro Gregory fazer essas coberturas, ajudar na marcação. Eu acho um nome muito interessante aí pro Vasco contratar. A família vascaína queria saber a sua opinião. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, dá aquela moral, senta o dedo no like, não se esquece também de se inscrever no nosso canal. Eu vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.